Oi, gente, meu nome é Rebeca. Eu fui convidada a apresentar esse vídeo pela professora Juliana e ela me convidou para falar um pouquinho sobre a minha vida acadêmica e sobre a minha vida profissional que eu estou começando agora. E para começar, para a gente entender um pouquinho, né, como eu cheguei aqui nessa minha atuação profissional, eu vou voltar um pouquinho de onde tudo começou. Então, quando eu terminei o meu ensino médio, eu ingressei logo em seguida em um curso técnico de Química Industrial e logo após isso eu comecei a trabalhar numa grande indústria alimentícia, no controle de qualidade microbiológico dessa empresa. E aí, um ano após, eu prestei o vestibular, né, para farmácia na Universidade Federal de Pernambuco e eu fui aprovada e não consegui mais conciliar trabalho com estudo e pedi demissão do meu trabalho para começar a faculdade. Isso foi no ano de 2015. Logo 2 anos depois, eu acredito que eu era quarto período, eu comecei o meu primeiro projeto PIBIC. Na verdade, eu comecei com o projeto PIBIT no meu quarto período de faculdade. E foi assim que eu conheci a professora Juliana. E com isso a gente trabalhou durante 3 anos com 3 projetos diferentes, no entanto, todos eles com a mesma temática, que envolvia farmacotécnica, e foi por desenvolver esses trabalhos científicos que eu comecei a achar que eu queria o mestrado, que eu queria seguir a vida acadêmica, que eu queria lecionar e que eu queria, após a faculdade, fazer um mestrado. Então, com esse pensamento, eu comecei sempre a me envolver durante a minha graduação com trabalhos científicos, com monitorias, com projetos de extensão. Eu procurava fazer tudo aquilo que iria contar ponto para mim no momento de uma seleção para mestrado. Então, eu fiz 4 monitorias, eu apresentava trabalhos em eventos científicos, eu fiz 3 anos de iniciação científica e foi isso que me ajudou muito, vocês vão entender. Nessas apresentações em eventos científicos que eu ia para apresentar o meu projeto de pesquisa, eu comecei a assistir a palestras o máximo de palestras que eu podia para tentar também me encontrar na faculdade, para saber qual área eu queria seguir. E uma dessas palestras no ano de 2017 foi sobre programas de residência. Programas de residência para farmácia, que até então eu não sabia que existia. Até então eu achava que quem prestava residência era médico apenas. E foi aí que eu comecei a ver que não, que farmácia também pode atuar na residência. E aí eu assisti várias palestras, eu lembro, sobre a farmácia clínica. E eu me encantei com aquilo. Me encantei de uma forma que eu disse, é isso que eu quero fazer. Isso era em 2017. Só que esse congresso que eu assisti era no estado de São Paulo. E em São Paulo, a farmácia clínica era muito desenvolvida, no ano de 2017. Só que quando eu voltei para Recife, eu vi que isso não existia. E aí isso me desanimou total. Eu voltei para minha cabeça na área do mestrado e que era isso que eu queria seguir, que era isso que eu queria fazer. E assim eu continuei a graduação. No ano de 2019, eu fui apresentar trabalho nesse mesmo congresso e fui novamente assistir outra palestra sobre sobre programa de residência para farmácia clínica. E mais uma vez eu pensei, nossa, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. Quando eu volto para Recife, aquele mesmo balde de água fria, porque eu comecei a ver que esse programa não existia em Recife, que isso não era uma área muito desenvolvida. E eu voltei com o meu pensamento de fazer o mestrado de novo. E aí achei que era isso que eu ia fazer após a minha graduação, era para isso que eu estava me preparando e era para isso que eu estava estudando e fazendo todos esses projetos científicos, tudo para contar ponto no momento que eu fosse fazer mestrado. E aí chegou o ano da minha conclusão, que foi o ano de 2020,
Eu ia colar grau em junho de 2020, mas com a pandemia atrasou tudo e eu acabei colando o grau só dia 29 de dezembro de 2020. E aí eu tive esse período de junho a dezembro com a demanda da faculdade muito baixa, então eu só tinha a defesa de TCC para fazer e concluí um estágio, e aí eu tive muito tempo para pensar o que é que eu ia fazer nesse meu pós-faculdade, pensar o que é que eu queria seguir, qual área eu queria seguir. E aí eu comecei a pensar, o que é que eu quero? E eu cheguei à conclusão que o que eu queria era colocar em prática todo aquele meu conhecimento adquirido durante a faculdade. Era servir, era trabalhar, era colocar a mão na massa. E eu cheguei à conclusão que era isso que eu queria. E em contrapartida, eu não queria deixar de ser estudante. Em contrapartida, com todo esse trabalhar, servir, fazer, eu queria também aprender, eu queria também ser estudante. Então, eu lembrei da residência. Porque na residência, você trabalha e ao mesmo tempo você tem aulas. Então era o que eu ia unir todo esse meu querer. Era onde eu ia conseguir unir tudo. E aí eu tomei a decisão que eu queria fazer a residência. E foi assim que eu segui. Comecei a estudar muito. Eu me dediquei 3 meses da minha vida só para estudar para a prova de residência. Porque era a residência que eu queria fazer. E aí, quando eu comecei a pensar qual residência eu queria fazer, eu decidi que eu queria ser farmacêutica clínica. Mas como na minha cidade, que é Recife, esse programa não era desenvolvido, eu resolvi fazer essa prova no estado de São Paulo. E aí, me dediquei ao máximo, peguei todo o edital, vi cada tópico que ia cair na prova e comecei a estudar. Comecei a estudar até o dia da minha prova. Eu lembro que um dia antes da minha prova eu estava estudando e revisando conteúdo. Então, chegou o dia da minha prova, em janeiro, e eu fiz. Em fevereiro saiu o resultado e eu passei na primeira etapa. Eu prestei a prova para farmacêutico clínico. Eu prestei a prova para farmacêutico clínico na área de intensivismo e eu passei em primeiro lugar. E aí eu fiquei muito feliz, mas ainda estava contida porque era apenas a primeira etapa da seleção. A segunda etapa da seleção era uma entrevista, meio que uma prática. E aí acabei fazendo essa entrevista online mesmo por causa da pandemia. E aí eu também passei nessa segunda etapa. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui manter a minha colocação. Eram apenas 2 vagas, então eu não podia descer nessa colocação. E aí, por fim, veio a análise de currículo, que graças a tudo que eu fiz durante a minha graduação, eu tinha um currículo bom, com pontuação boa, para concorrer nessa vaga. Então veio a terceira etapa e eu também consegui uma pontuação muito boa e eu consegui passar por fim em primeiro lugar nesse programa de residência para farmacêutico clínico intensivista. E hoje eu estou aqui morando no estado de São Paulo, atuando como R1 no Hospital PUC Campinas. E eu tô gostando muito do que eu faço e só para falar um pouquinho para vocês como é a residência de farmacêutico clínico intensivista. A gente trabalha dentro da UTI com os pacientes de UTI. Diante dessa pandemia, a nossa demanda assim aumentou demais. A gente tem muitos pacientes, às vezes muito além do que a gente conseguiria abranger. Porque, por causa da necessidade, né, da pandemia, da necessidade do momento. E o que é que a gente faz? A gente trabalha em uma equipe multi, até porque a minha residência é um programa multiprofissional, não é uni, é multi. E eu trabalho junto com a equipe médica, junto com a equipe de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia. Então, trabalhamos juntos, tanto é que temos aulas juntos.
E aí, quando o médico prescreve, que sai a prescrição médica, eu, como farmacêutica clínica, analiso item por item e vejo se está de acordo com a conduta daquele paciente. Por exemplo, se ele prescreve um antibiótico, eu analiso se aquela concentração, se aquela dosagem do antibiótico está adequada para a função renal daquele paciente, se está adequada para a função hepática do paciente. Eu avalio se tem interações medicamentosas e caso eu perceba que tem algo não conforme, eu chego para conversar com o médico, digo que não é bem assim, que ele poderia reavaliar dessa forma. E esse trabalho em equipe multi vai sendo construído a cada dia. Da mesma forma com a equipe de nutrição, se é prescrito algum fármaco que tem interação com o alimento, a gente conversa para administrar em horários diferentes para que essa interação não aconteça. Então é assim, é sempre um trabalho multi em equipe e que eu amo o que eu faço e que cada esforço durante a minha graduação valeu a pena. Então, assim, em resumo, para não me estender muito nesse vídeo, foi isso. E eu vou pedir para a professora disponibilizar o meu contato para quem quiser conversar comigo a respeito, para saber um pouquinho mais sobre o meu programa de residência ou sobre a graduação de farmácia ou para tirar qualquer dúvida, pode falar comigo que eu estou assim de braços abertos para conversar sobre isso e para falar mais sobre isso, até porque eu gosto muito do que eu faço, não me arrependo em nada. Agradeço muito pelos professores que eu tive, que me guiaram durante a graduação, para hoje eu estar aqui falando isso com vocês. Então, quem quiser, é só entrar em contato que a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Tchau.